Nesse vídeo eu quero falar para vocês porque eu recomendo tanto o PySimple GUI ao invés de você aprender outros frameworks e bibliotecas que existem para o Python. E eu vou explicar isso aqui pensando do lado financeiro, pensando do lado da pessoa que só quer se divertir com aquilo ali e pensando também do lado da pessoa que está fazendo meio que os dois ao mesmo tempo. E aqui eu quero que você use esse vídeo como base para suas decisões de como escolher se você deve se aprofundar no PySimple GUI ou qualquer outro framework que eu vou explicar aqui durante esse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Jonathan da devaprender.com. Se você já acompanha o canal aqui há algum tempo, você sabe que eu falo há muito tempo aqui sobre o PySimple GUI e inclusive eu já fiz vários tutoriais aqui ensinando como que você pode criar um programa de interface gráfica para o seu desktop usando o PySimple GUI. Só que mesmo assim as pessoas batem a tecla aqui e ficam dizendo que, Jonathan, mas o PySimple GUI tem uma interface gráfica feia. Jonathan, mas o PySimple GUI não deixa você customizar bem igual o PyQt, igual o PySide, igual vários outros frameworks aí que existem no Python. Mas por que então que você insiste em falar sobre o PySimple GUI? Primeiro, eu não sou pago para fazer isso. O Mike, que é o criador dessa biblioteca, criou essa biblioteca para que você pudesse deixar simples o processo de criar uma interface gráfica com Python usando somente o Python. E aqui que está a grande diferença dela comparado com as outras bibliotecas. O Mike, que é o criador da biblioteca PySimple GUI, ele criou essa biblioteca com dois intuitos principais na minha visão. O primeiro é de criar uma biblioteca que você pudesse criar uma interface gráfica rápido, sem tentar entender tudo que está acontecendo por trás ali. Isso pode servir de uma forma boa ou ruim. Mas, na minha visão, outro ponto que vai de fato fazer com que eu te recomende essa biblioteca são dois pontos principais. O primeiro é o fato que, se você quiser comercializar essa aplicação, vamos dizer que você está trabalhando com um cliente, você pegou um projeto, vai criar um programa, vai criar uma interface gráfica e vai vender esse projeto. Se você quiser vender um projeto que você criou e depois criar uma interface gráfica usando o PySimple GUI, você tem que pagar o total de $0 na licença para poder comercializar ele. Você pode simplesmente pegar e comercializar isso sem ter nenhum tipo de gasto adicional. Porém, se você pega outras bibliotecas, como por exemplo o PyQt, você vai ver aqui, ó, que ele está dizendo que você tem que ter uma licença de $550 para utilização de um ano, certo? Vamos colocar $550 aí em reais para você ter uma noção de quanto isso custaria hoje em reais, tá? Custaria R$ 2.893 só para você ter uma licença para poder comercializar. Ou seja, você nem fez dinheiro ainda, já está gastando para tentar comercializar algo. E aí vem as questões que as pessoas me perguntam muito, que é o seguinte: Jonathan, mas aí no PySimple GUI fica aquela interface gráfica feia. Não tem como você deixar um negócio muito estilizado, uma coisa mais bonita como você faria com o React, como você faria com o Flutter. E sim, nessa parte tem que concordar com o porém. Sim, você não consegue criar interfaces gráficas muito, assim, esteticamente interessantes, mas para contrapor esse ponto, você também não precisa aprender CSS, você também não precisa aprender JavaScript ou linguagem Dart, se você for trabalhar com Flutter. Ou seja, você não tem que aprender uma linguagem adicional, como é o caso se você for usar algumas outras bibliotecas que existem no Python, como por exemplo o Kivy, que tem a linguagem de design deles, que eu acho muito ruim na minha prática. Na minha experiência, não foi interessante, porque eu vi que ela não, quando você escalava ali para um projeto maior, não ficava interessante. E aí, se você tem pequenos projetos, você provavelmente não vai estar faturando também muito por esses projetos. Logo, você não vai ter como bancar uma licença de quase R$ 3.000. Se o projeto talvez custa ali R$ 500, R$ 300, não faz sentido. Outro ponto que me faz recomendar muito o PySimple GUI é que se você quer começar a criar interfaces gráficas, você quer ter pequenas vitórias. Eu acredito que quando você consegue fazer isso com a mão, do zero, manualmente ali, dá uma satisfação muito maior. Por que eu estou dizendo isso? Se você pegar de novo o exemplo que eu dei aqui do PyQt, ele tem um designer, né? Ele tem uma forma de você usar o designer dele. E aí você pode fazer um drag and drop, né? Você faz ali uma arrasta e solta, e com o arrasta e solta ali você já consegue fazer uma interface gráfica do zero. Só que qual é o problema disso? Na minha opinião, o problema de você fazer algo com o designer é que você não aprende de fato como criar aquilo do zero. E assim você vai ficar um pouco limitado, você vai ficar sempre usando ferramentas externas para poder montar uma interface gráfica e você não aprende a base daquilo. E aí, se você tem que usar designers, de forma geral, eu acho que é melhor, eu acredito que seja melhor você conseguir fazer aquilo do zero, porque se alguém te pedir para fazer algo com designer, eu tenho a impressão que você vai aprender a ser um profissional de ferramenta e não um profissional de criação. Mas se isso resolve o seu problema e você consegue faturar, ou se você consegue criar soluções com isso, cara, melhor, bom demais para você. Eu acredito que seja melhor você pegar e aprender as ferramentas, vamos dizer assim, sem adicionais, porque assim você vai se tornar menos dependente dessas ferramentas aqui, porque normalmente as funcionalidades elas saem primeiro para o código, depois para essas interfaces gráficas, esses drag and drops, essas ferramentas adicionais. Pensando dessa forma, a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: qual tipo de projeto eu preciso de entregar para o meu cliente?
ou também se eu tenho um cliente. Se você é uma pessoa que, por exemplo, está no lado de mais de diversão, você quer só fazer projetos pessoais, projetos para poder talvez passar uma entrevista, ou projetos que vão ser feitos para os seus projetos que você não vai comercializar, eu não vejo problema nenhum de você usar essas ferramentas pagas, na verdade sim, que exigiriam uma licença se você fosse vender algo ali, se você fosse comercializar. Mas como você não pensa em comercializar, sim, elas têm uma capacidade muito maior de design do que o PySimple GUI, certamente. Só que, como eu falei, você vai ter que aprender a linguagem de modelagem deste framework ou talvez algumas linguagens adicionais, dependendo do tipo de interface gráfica que você estiver utilizando. Na minha opinião, se você quer começar a criar interfaces gráficas, hoje eu vejo o PySimple GUI como uma forma mais simples de fazer isso. Porém, isso quer dizer que isso vai continuar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Eu não sei te dizer. Isso é algo que nós temos que acompanhar para saber o que vai acontecer nos próximos anos. Isso porque o PySimple GUI está evoluindo e possivelmente você vai ter uma versão para mobile. Nós já temos hoje uma versão para web. Então pode ser que isso vai evoluir a um certo ponto que a necessidade de design venha aumentar e aí o criador dessa biblioteca, que é o Mike, ele vem adicionar novas funcionalidades. Você pode inclusive ir lá no GitHub dele e criar um issue, né, que é uma abertura ali de uma solicitação para que ele faça essa mudança. De qualquer forma, eu quero que você deixe aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o PySimple GUI, se você já trabalhou com isso primeiramente, ou se você tem alguma outra ferramenta que você recomendaria, lembrando dessas questões que eu falei de licença e questão comercial. Então essa é a minha visão sobre o PySimple GUI. Se você ainda tem algum tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder em um próximo vídeo, certo? Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar um comentário e curtir, porque isso me ajuda muito a criar mais conteúdo dessa forma para você.